Olá, saudações, eu me chamo Roger. Prefiro não mencionar o lugar em que eu vivo, pois eu passei por uma experiência que me causou muito sofrimento e fui vítima de chacotas devido a isso. Tudo por causa de uma noite de terror que eu tive há muitos anos atrás. Hoje eu tenho 52 anos, mas tudo aconteceu em 1995. Eu era bem jovem naquela época. Naquela época, eu estava iniciando a minha carreira como técnico em eletrônica. Devido à minha profissão, eu conheci bastante profissionais nessa área. E um deles foi um grande amigo, o Luciano. Quando eu o conheci, Luciano já era um profissional experiente em consertar e fazer manutenção em aparelhos eletrônicos. Naquele ano, ele tinha acabado de montar o seu próprio negócio. Ele me chamou para trabalhar com ele, pois a demanda estava boa e muitas pessoas buscavam seus serviços quando tinha algum problema em suas TVs, rádios ou aparelhos de videocassete. Comecei a trabalhar com ele. O combinado é que todo serviço que eu pegasse, eu ficava com pagamento. O negócio do meu amigo ia de vento em popa. E naquela época, estávamos ganhando bastante dinheiro. Além do mais, nós éramos os únicos técnicos em eletrônica que havia na região. Eu e o Luciano sempre nos demos muito bem, mas ele tinha um hábito muito feio de falar com muita frequência palavrões. Ele falava palavrão por qualquer motivo que fosse e muitas das vezes de forma desnecessária. Naquela época, ele tinha um Corcel branco. Aquele carro sempre foi o seu xodó. Com esse carro, ele ia comprar algumas peças, fazer entregas e buscar a sua namorada, a Michelle, em seu trabalho. Os dois já estavam namorando há uns 5 anos. A Michelle estava iniciando a sua carreira em enfermagem. Eu achava a namorada dele muito chata, pois ela era muito mimada e metida a patricinha. Todos os nossos amigos naquela época também não gostavam muito dela. Só que eles não comentavam na frente do Luciano por educação, pois apesar de tudo, o Luciano sempre foi um cara muito gente boa. Mas muitas vezes, quando queríamos dar um rolê, se possível, evitávamos de chamá-lo porque ele poderia levar a Michelle e ela iria começar a encher o saco reclamando de tudo, da comida, da bebida ou às vezes da música, o que acabava sendo um tanto desagradável. Certo dia, em uma sexta-feira, um dos nossos clientes foi no nosso local de trabalho buscar um aparelho de som que precisava ser consertado, pois havia queimado algum de seus componentes. Quando esse cliente chegou no nosso local de trabalho, deveria ser umas 5:30 da tarde. Eu não me lembro muito bem. Esse cliente gostava muito do Luciano e comentou que iria haver uma festa de aniversário da sua esposa e convidou eu e o Luciano para irmos naquela festa. O Luciano perguntou se ele podia levar sua namorada Michelle, e o nosso cliente disse que sim, que não havia problema. Justo nesse dia, a Michelle estava de folga do seu trabalho. Umas 7:30 da noite, eu fui para a minha casa, tomei meu banho, comi alguma coisa e esperei o Luciano passar na minha casa para irmos para aquele aniversário. Naquela época, eu ainda não tinha carro e ainda estava morando na casa dos meus pais. Quando deu por volta de umas 8 horas da noite, o Luciano passou na minha casa para me buscar. Ele estava junto com a Michelle. Chegamos no aniversário e a festa já estava boa. Havia bastante convidados, gente bonita, muita comida e bebida. Como era uma sexta-feira, não nos preocupamos porque já tínhamos consertado quase todos os aparelhos eletrônicos que tinham em nosso trabalho. Só faltava receber o pagamento, então decidimos que não iríamos trabalhar no sábado, só voltaríamos na segunda-feira. As horas foram passando e estávamos nos divertindo bastante. Creio que por volta da 1 hora da manhã, a festa já estava um pouco fraca. Muitos convidados já tinham ido embora, mas tinha uns convidados comentando que havia uma festa que estava rolando em um outro ponto da cidade. Eles comentaram com a gente e logo a Michelle e o Luciano ficaram animados para ir.
Eu queria ir para casa, mas na onda de estar com os amigos, eu topei em ir junto com eles. Além do mais, já não tinha mais ônibus àquela hora da noite. E eu dependia da carona do Luciano, que prometeu me levar de volta para casa quando a festa acabasse. Nos despedimos do nosso cliente e da aniversariante e fomos para essa tal festa. Cada um em seus carros. No total, éramos 10 pessoas. Quando chegamos nessa festa, vimos que havia bastante gente, porém, tínhamos que pagar para entrar. O Luciano, quando viu o preço, ficou meio desanimado e achou melhor não entrar e voltar para casa, pois a entrada estava muito cara e nesse ponto eu concordei com ele. O resto do pessoal que estava conosco decidiram entrar e somente eu, meu amigo e a sua namorada não entramos na festa. Entramos no carro e começamos a tomar nosso rumo de volta para nossas casas. Nesse momento, a Michelle não deixou de esconder a sua frustração pelo fato do Luciano não querer entrar naquela festa. Começou a chorar e discutir com ele. Enquanto voltávamos, eles iam discutindo e aquela briga de casal foi ficando cada vez mais acalorada. Um detalhe importante a ser mencionado é que, para cortar caminho, decidimos entrar em uma zona rural. Era uma pequena estrada de terra e quase todo o caminho era apenas mato dos dois lados. Não havia luz e tampouco casas naquela região, porém chegaríamos mais rápidos em nossas casas. Eu sinceramente já estava me arrependendo de estar ali, vendo aqueles dois brigando dentro do carro. Eu pensei comigo mesmo que eu estava no lugar errado e na hora errada. Mas eu não imaginava o pânico que seria aquela noite para nós três. A briga do Luciano e a Michelle só foi piorando, até que em um certo momento o Luciano, já com muita raiva, deu um tapa na Michelle. A Michelle revidou e começou a chorar e gritar furiosamente, e em um surto de raiva, ela abriu a porta do carro que estava em movimento e pulou para fora. A Michelle rolou no chão, se levantou, correu e se embrenhou dentro do mato no meio da escuridão. O Luciano parou o carro, descemos e fomos atrás dela. Meu amigo furioso chamava a sua namorada, gritava e falava muitos palavrões. A gente chamava Michelle, mas ela não respondia. O Luciano pegou uma lanterna que por sorte estava dentro do carro e começamos a buscá-la. Eu fui para um lado e o Luciano para outra direção. Depois de uns 5 minutos, eu escuto o Luciano me chamando. Ele havia encontrado a Michelle. Quando eu fui ao seu encontro, eu vi que a Michelle estava perto de uma árvore, agachada, chorando, pedindo que fôssemos embora e que deixássemos ela ali, sozinha. Meu amigo comentou que ela estava ficando louca e não podia deixar ela ali sozinha naquele matagal escuro, ainda mais àquela hora da noite. Já deveria ser umas 2:30 da manhã. Novamente eles começaram a brigar. Ele tentava puxá-la para que eles fossem embora, mas ela não queria e até o agrediu algumas vezes. Exclamava que estava tudo acabado entre eles. Nisso, o Luciano exclamou com muita raiva a palavra desgraça. Sem dúvidas, foi a discussão mais desagradável e eu já estava amargamente arrependido de ter ido para aquele aniversário. Mas o que estava ruim iria ficar ainda pior e avançar para um nível tenebroso. Enquanto os dois brigavam, eu percebi uma movimentação dentro do mato. Mesmo estando escuro, percebi que alguém estava se aproximando de onde estávamos, só que vinha bem lento em nossa direção. Nessa hora, eu chamei a atenção dos dois e disse: "Gente, vem vindo alguém aí." O Luciano e Michelle pararam de falar e começaram a prestar atenção e perceberam passos que se aproximavam ali no mato. O Luciano perguntou quem estava ali. Foi a pior besteira que ele fez. A voz que vinha do outro lado respondeu: "Sou eu, Luciano." Nessa hora, o meu amigo e a Michelle ficaram confusos e assustados, pois quem quer que fosse que estivesse ali conhecia o Luciano. O mais estranho é que tinha uma voz meio rouca, ainda mais naquela hora, naquele lugar no meio do nada, aquela resposta gelou nossas espinhas. Quando aquela suposta pessoa chegou mais perto, o Luciano ligou a lanterna novamente e apontou na direção que vinha aquela pessoa,
e podemos ver uma das piores coisas que vimos em nossas vidas. Era um ser com um corpo esquelético, tinha pernas parecidas com a de um gafanhoto, tinha um cabelo liso, longo e escuro. Eu pude reparar que tinha um rosto feminino muito enrugado e olhos totalmente negros, e andava meio que de quatro. Era uma visão demoníaca. Quando aquele ser chegou perto da gente, que já estávamos paralisados de medo, aquele ser disse para o Luciano: Você me chamou, Luciano? Eis-me aqui. O que você deseja de mim? Nessa hora, nós três saímos correndo disparada. Enquanto isso, podíamos ouvir uns sorrisos macabros atrás de nós que aquela criatura dava. Quando chegamos no carro, entramos e o Luciano saiu acelerando a toda velocidade. Todos estávamos em pânico e perguntando o que era aquilo. Houve um momento que eu percebi que a Michelle havia desmaiado no banco do passageiro. Nessa hora, o Luciano, depois de já estar bem longe daquele local e quase chegando no perímetro urbano, pediu para eu dirigir. Trocamos de lugar. Colocamos a Michelle no banco de trás. Ele foi atrás acompanhando ela e eu fui dirigindo até que eu cheguei em minha casa. Quando eu cheguei em casa, a Michelle ainda não havia acordado e o Luciano chorava copiosamente. Eu percebi que ele estava em choque. Eu perguntei se ele aguentava chegar em casa e, apesar do susto, ele disse que sim. Ele disse que ainda tinha condições de dirigir e levaria a Michelle para sua casa para que ela dormisse com ele naquela noite. Entrei em minha casa, me despedi deles e fui dormir. Quer dizer, eu tentei dormir, mas não consegui, pois ainda não estava acreditando que aquilo havia acontecido comigo. O fim de semana passou. Na segunda-feira, o meu amigo não foi trabalhar. Eu achei estranho e fui na casa dele. Naquela época, ele morava junto com a sua irmã. Quando eu cheguei, percebi que a sua irmã estava bastante aflita e disse que o Luciano não queria sair da cama. Ele disse para a sua irmã sobre a noite de terror que tivemos. E o pior é que, na noite de domingo para sábado, o Luciano viu de novo a mesma criatura, só que dessa vez dentro do seu quarto. Ela o encarava enquanto ele dormia. Ela parecia se divertir com o seu medo e o pânico. A família do Luciano teve que chamar um padre para benzer a casa. Ele até teve que passar por um tratamento psiquiátrico. E depois de muito tempo, o meu amigo conseguiu retomar a sua vida normal. Ele disse que nunca mais viu aquele demônio depois da reza que o padre fez junto com a sua família. O padre disse que aquilo tudo aconteceu com ele devido ao fato de ele ter uma boca muito suja, por sempre falar muitos palavrões. Após esse ocorrido, o Luciano mudou bastante. Depois de alguns meses, ele se separou da Michelle. Essa experiência me ensinou uma coisa: as palavras têm poder. Por isso, tome muito cuidado com o que você diz, principalmente a falar muitos palavrões o tempo todo. Isso é algo sério e nocivo. Vai muito além de envolver princípios morais e respeito a outras pessoas, mas também envolve o sobrenatural. O pior de tudo é que esse mau hábito pode afetar pessoas que estão ao seu redor. Hoje sou casado, tenho 2 filhos e netos. Bem, hoje não sou mais técnico em eletrônica, eu sou formado em engenharia elétrica. Ainda tenho contato com o Luciano. Hoje também ele é casado, tem filhos e netos. Obrigado por ouvirem a minha história. Boa noite.